atendendo a sugestão daquele dia, eles pediram que trouxessem aqui um oftalmologista. E nós trouxemos aqui o doutor Luiz Fernando Pinotti. Ele já está com a gente. Vamos lá, vamos cruzar as imagens aí com a nossa imagem, inclusive externa aqui, para que eu possa posicioná-lo. Pois não, aí agora sim, pode posicionar o doutor Luiz Fernando Pinotti, que já está com a gente, exatamente para a gente falar de, por exemplo, doenças oculares que tendem a piorar na primavera. E por que na primavera, afinal de contas, hein? É o que vamos saber hoje. Inclusive, particularidades do ceratocone. Maior causa de baixa visão na adolescência, atinge muita gente. E é a razão de cerca de 70% dos transplantes de córnea no Brasil. Então é bom a gente aprender. Você vai aprender sobre isso, você vai poder fazer perguntas ao doutor Luiz Fernando, a quem desde já agradeço pela presença aqui no estúdio. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. Bom dia para todos do Nós Matão. que agradecemos, viu? Uma oportunidade ímpar aí. Muito obrigado, viu? Além de oftalmologista, é cirurgião dentro da sua especialidade, não é? Isso, né? Ele tem uma formação aí, vem da Unicamp, e a Unicamp montou a estrutura lá nos anos 97, aqui no Hospital de Olhos em Taquaritinga, e a gente acabou ficando, né? Hoje a gente é o diretor clínico lá da estrutura e estamos aí aqui na região. O senhor está como diretor clínico lá do Hospital de Olhos. Isso, também. Que, aliás, a gente fala que é de Taquaritinga porque ele é sediado lá. E sim, ele foi resultado de um grande esforço de muitos taquaritinguenses. Começou lá pelo Lions Club e Unicamp, né? A parceria Lions Unicamp chegou no ano de 2005, finalizou, mas a estrutura do Lions permaneceu. Continuou. Então, na verdade, é um hospital de olhos ligado ao Lions. Eles que dão a estrutura, o respaldo, né? Mas o princípio foi da parceria, né? Com a Unicamp, na época, o Lions e Unicamp. O Dante Buscardi foi pioneiro ali como presidente. Depois, nossa, muita gente boa, amigos meus, inclusive, que continuam lá. Exatamente. Pelo Lions Club, tocando esse hospital, que, na verdade, eu diria que é nosso. Porque ele é um hospital de especialidade dentro dessa área tua, por exemplo. Ele é a nossa referência regional, né, doutor? Durante vários anos nós ficamos fica uma situação ímpar, né, na região. Aí, passou um tempo, surgiu o pessoal dos AMES, Américo, o AME mesmo em Taquaritinga, né, e um pouco mais recente, aí o pessoal do CRESESP, uma estrutura aqui em Araraquara, aí, né, então é um trabalho muito bacana. Muito bom. Só para quem é de outras cidades e quem é de Matão entender que é esse hospital, todos os dias, principalmente de manhã, os ônibus que saem daqui circular levam um monte de pacientes nossos para lá todo dia. Então é muito importante para a região inteira, né? Mas, doutor, o que traz o senhor aqui são alguns assuntos da sua especialidade, e eu pediria aos ouvintes que tiverem perguntas, se puderem fazer já no princípio, né? Porque às vezes as pessoas ficam incentivados a perguntar, mas aí no fim da entrevista, aí nós não temos como responder, passar a pergunta para o médico depois, né? Então façam suas perguntas agora, enquanto eu aqui com o Dr. Luiz Fernando vou tratar sobre doenças oculares que tendem a piorar na primavera. Quais são essas doenças, doutor? Aqui na nossa região, a gente vive algumas situações um pouquinho ímpares, né? Os quadros alérgicos, sazonais, muito relacionado aí a certas floradas, né? Quem tem uma sensibilidade maior acaba manifestando desconforto. Muitas vezes pegam essa região nasal, na garganta e o olhinho. Muito bem lembrada a questão ali do ceratocone, né? Que está intimamente, né? 98% dos casos do ceratocone estão associados aos quadros alérgicos, né? Então essa questão da manipulação do olho, como o olho é uma estrutura assim extremamente delicada. Né? As medidas, para quem é daqui da cidade, metalúrgico, sempre são medidas assim, são décimos ou milésimos de milímetro, né? Então, são estruturas que, dependendo da forma como é posta a mão, os danos são muito sérios, né? Eu sempre brinco, né? A gente pode coçar o olho com o cotovelo. Se a pessoa conseguir coçar o olho com o cotovelo, ela tá liberada, né? Caso contrário, de modo algum. Mão no olho... Ou seja, não.
Não, né? O melhor Com o cotovelo eu não vou exatamente, conseguir, exatamente, né? Então, assim, parece uma coisa um pouco exagerada, mas assim, quando você começa a ter a noção do nível de dano, do nível de complicações que você pode acarretar, não convém de modo algum, né? Ah, mas está coçando, está tendo um desconforto, a gente pode estar lá lavando com soro fisiológico, né? Pode estar usando uma água boricada geladinha, um soro gelado ou uma água boricada geladinha, mas nunca pôr mão no olho. Eu não tenho esse tipo de material na mão, né? Então tem uma água filtrada geladinha, umedeço ali uma toalha macia, limpinha, né? Uma fralda daquelas de tecido, né? O pessoal mais antigo tem aquelas fraldas de tecido limpinha. Eu posso umedecer na água filtrada geladinha e posso fazer a compressinha gelada, mas nunca pôr a mão no olho. A nossa região aqui especificamente, como são certas culturas, seja da cana, seja da laranja, que tem uma preponderância, a gente sente um pouco menos na questão primaveril. Mas na nossa região, o que a gente sofre muito é o período, na verdade, ali do outono e inverno, que é um outono-inverno frio, não, mas ele é um outono-inverno seco, né? Então essa característica de baixa umidade e umas questões aí ambientais, o pessoal às vezes, especialmente esse 2021, o Povarel tacou fogo e foi foi bem complicado esse 2021. A gente acaba tendo os quadros alérgicos uma preponderância muito mais acentuada ali maio até setembro. Esse ano aqui foi até um pouquinho o começo de outubro, porque a chuva demorou um pouquinho. Mas graças a Deus, voltando à chuva, a gente vê no dia a dia, no atendimento aí, que a coisa deu uma acalmada, né? Mas estava alto, a procura estava alta. Tava. E aí dentro daquilo que você está comentando, a pessoa tem a parte da alergia, desconforto, põe a mãozinha, dali para ter uma contaminação, seja por bactéria, por vírus, bendito do Covid, aí também é um caminho, né? Na hora que você manipula, né? Pode levar contaminação ali para conjuntiva ocular e é uma entrada, uma porta de entrada para o organismo como um todo, né? Então são coisas que parecem bobas, mas acabam abrindo espaço para uma série de complicações. Aí. E ela é um tipo de contaminação danada, porque esses elementos todos quase sempre são invisíveis, né? Exatamente. Eu tenho um carro preto e nessa época de ar seco, assim, o carro sujo, aquele pó em cima todo dia, pó fino, que ali acumulado, aí você percebe que ele existe. Significa dizer que sobre o nosso corpo, por exemplo, cabeça e todos nós estamos... Aconteceria o mesmo que acontece, por exemplo, na superfície de um objeto que fica exposto assim? Esses dias atrás eu conversava com a minha esposa, tem uma parte ali em casa que tem um pouco mais aberta, tem um balcão, ela passava o pano de manhã, voltava ali na hora do almoço, ela estava às vezes passando ali e tudo mais, ela me ajuda no dia a dia no consultório, eu falei, calma, à tarde volta, tá passando o pano, então aquele material que tá caindo sobre as diferentes superfícies do veículo, o que for, tá caindo sobre nós também. Também. Exatamente, o que você tá falando é bem Faz por aí. Faz sentido. Exato. Então é perigoso, poxa vida, porque a gente vê nas superfícies que junta muito pó. E imaginar que isso tudo tá também na gente, entre por exemplo, um período aí em que você toma um banho de manhã e o próximo banho depois, você tem isso caindo em cima ali. Continuamente. E os pólens, doutor, que é uma época de primavera, agora muitas flores, floração até do setor da agricultura aí. É verdade ou é mito que o pólen das flores, das plantas também pode fazer mal? Isso é real, né? Só que, como eu estava te falando, pelo padrão que a gente tem na nossa agricultura, na nossa região, isso é um pouco menos incisivo. Em algumas outras regiões do estado, que o tipo de cultura é um pouco diferente, a gente acaba olhando nas estatísticas que isso se mostra mais impactante, né? Mas isso é real. Aí depende muito da sensibilidade individual, uma coisa muito caso a caso. Mas é uma coisa para prestar atenção também, né? Às vezes, na nossa região aqui, a gente vai ver a questão aí do pessoal que usa certos produtos de limpeza dentro da casa, os derivados de petróleo, né? Removedores, querosenes da vida, né? A pessoa está crente que está fazendo uma limpeza, só que em termos de efeito tóxico, efeito agressivo, nariz, garganta, olho, é um efeito muito complicante, né? E muitas vezes aquela pessoa que está fazendo a limpeza
tá achando que está fazendo uma coisa assim, protegendo, resguardando a família, e na verdade está trazendo uma série de complicantes, né? A questão do pólen, eu acho que é muito bem lembrado, mas no nosso dia a dia, na verdade agora semana passada, dia 20, a gente completou 20 anos aqui em Matão, propriamente dito, né? O próximo mês de janeiro a gente vai estar fazendo 25 anos dentro lá do Hospital de Olhos de Taquaritinga. Então na região já são 25 anos e aqui em Matão estamos completando 20 anos, né? Completou agora na semana passada. Nessa jornada, a gente vê que a questão do pólen ela é importante, mas são casos mais específicos, não é uma coisa tão disseminada. Agora, o uso desses produtos de limpeza, tal? Sim, pode. E o que é complicante, por exemplo, um álcool, ele tem uma evaporação, vai durar ali um efeito ali, né, no ambiente de um dia, né? Ou esses derivados de petróleo, 20, 30 dias, o ambiente ele fica contaminado, né? Então até depurar aquilo lá. Então, a pessoa, vou passar, o meu marido que é alérgico, ele tem uma asma, ele tem uma rinite, a minha criança tem um problema de alergia, vai passar no horário que o marido está trabalhando, ou o próprio o marido que faz ajuda na limpeza, a esposa está fora, a criança está no ambiente de escola, agora que voltou, né, para o ambiente escolar, a pessoa não, estou fazendo a limpeza num horário em que não estou expondo. Na verdade, o ambiente fica contaminado, vai demorar um período aí, 20, 30 dias, como está te falando, até aquilo lá limpar, né, depurar. Então, tem um efeito residual e quem está ali dentro daquele ambiente está se expondo. É bem complicado isso daí. E às vezes você entra com uma medicação, tem uma melhora ali 2, 3 dias, de repente volta a ter uma piora, aí você vai, né, levantar a questão, como que está o controle do ambiente. Isso é um efeito bem assustador. Uma coisa que melhorou muito aqui na nossa realidade é a questão do tabagismo, que tinha uma incidência alta, ainda é alta, mas a gente vê que está caindo de uma forma substancial, né? Os danos, vem falar de nariz, garganta, parte do estômago, pulmão, né? Rim, mas para a parte ocular, né? Porque toda a respiração do segmento anterior, essa parte coloridinha do olho, né? A parte da córnea, ela é feita direto com o ambiente. Então, tem uma pessoa fumando ali do lado. Eu estou num ambiente fechado. Meu olho está aspirando, botando para dentro aqueles 4.700 venenos do cigarro, né? Então, isso é um efeito bem complicante, bem complicante. Uma querosene que a pessoa usa, por exemplo, para limpeza, que o senhor estava dizendo, a gente percebe no cheiro, que ele tem um cheiro muito acentuado. Então, você diria, poxa vida, no nariz você está percebendo, e talvez nunca tenha pensado, eu também não, que esses mesmos elementos estão chegando aos olhos, muito mais sensíveis, eu imagino, do que as narinas, né? Essa questão da sensibilidade é muito particular de cada indivíduo, né? Mas os efeitos danosos são sentidos. Por lá pegar um pedacinho da conjuntiva do olho, né? Dessa pelinha que recobre, um pedacinho lá da mucosa do nariz, da mucosa da garganta. Jogar isso numa lâmina de olhar no laboratório, lá fazer as análises, às vezes fica difícil você falar o que é o que, porque a inflamação ela é difusa, exatamente por essa questão alérgica. E dentro que você está puxando na sua abertura, essa questão dos quadros alérgicos, a gente vê que a incidência do ceratocone, né? Exatamente o que o pessoal acaba manipulando, e essa lente que fica na frente do nosso olho, que a gente olha o olhinho da pessoa, a gente está vendo através dessa lente. Essa é uma lente que ela tem menos de 0,5 milímetro de espessura, na faixa ali de 500, 520 micras de espessura, e ela tem mais de 70 graus de poder óptico. Então é uma estrutura extremamente delicada e extremamente poderosa. Na hora que a pessoa coça, manipula, essa lente ela vai sendo deformada, entortada. E esse processo de manipulação pode levar a uma deformação que ela não se reverte. E aí a gente começa a ter os quadros aí, começam os astigmatismos estranhos e pode evoluir até o ceratocone, né? Pois é. Agora a pergunta é se esses hábitos todos temos, né?
Mas o adulto, e principalmente agora sabendo pela sua explicação, pode evitar, ele tem uma capacidade intelectual mais desenvolvida, e se a gente pensar que as crianças involuntariamente fazem isso também, que deve ser mais difícil, isso é que explicaria por que o ceratocone é mais comum entre adolescentes, por exemplo? A questão da adolescência é um impacto maior que a estrutura ela está sendo formada. Né? Imagina que eu tenho eu preenchi aqui o piso com um concreto. E aquele concreto ele ainda não se solidificou totalmente. Na hora que se eu for pisar naquele concreto ele vai deformar, ele vai alterar. Então, nessa fase da adolescência, que é uma fase de crescimento importante, né, das estruturas oculares, essa lente também vai estar crescendo, acompanhando o crescimento do olho como um todo. Então, esse é um momento em que ela está fragilizada. Na hora que tem a manipulação, como a estrutura ela não está consolidada, as deformações são muito mais importantes. As teorias correm mais por esse lado aí. Ok. O senhor já falou aí das situações típicas de outono e inverno, o senhor falou agora de inverno-primavera, que é a época que nós estamos. Não demora e chega o verão. E daí, aproveitando e completando o ciclo das estações, eu pergunto ao senhor, e no verão, o que mais incide e causa problemas na visão das pessoas? O que a gente assiste aí dentro dessas questões aí, é o pessoal às vezes acabar numa piscina, às vezes vai lá num rio, né? Entra na água. Acho que não é o problema da gente estar lá se divertindo, procurar o calor, né? Tentar amenizar o calor na água. Saiu daquele ambiente da piscina, às vezes uma piscina que tem outras pessoas ou um uso coletivo, né? Às vezes a quantidade de cloro que é usado, né, para manter a segurança tem um efeito agressivo ali para a superfície do olho. Saiu de lá, lavar com soro fisiológico. Quem faz o esporte, né, frequente, ele faz uma natação, né, também é uma coisa que é interessante. Chegou em casa, tomou um banho, aproveita, lava com soro, a gente evita, né. A questão aí do verão, que a gente assiste um pouquinho mais, quem às vezes não tem o hábito de ficar num ar-condicionado, às vezes aquele ambiente, o ar-condicionado ficou desligado, de repente ele vai ser reativado, né? Esses dias voltou a fazer calor. Sim. E o que acontece? O sistema às vezes ficou lá parado, o pó acumulou, né? Do outono e inverno. Na hora que aciona, aquele material é tudo jogado em cima das pessoas e do ambiente ali. Sim. Isso tem um efeito também agressivo. Então a questão da manutenção do ar-condicionado, do aparelho, né? Presta atenção mesmo para quem está aí para cima e para baixo, nas pistas, manutenção do ar-condicionado dos veículos. Do carro. Exatamente, né? Parece coisas bobinhas, né? Mas assim, tem um efeito agressivo aí para nariz, garganta, olho, né? É um negócio que tem um impacto muito grande. Mas de qualquer maneira, doutor, se mesmo que esse aparelho de ar-condicionado esteja com manutenção em dia, a gente sabe que o ar, ele troca a umidade, né? Do ar e troca isso, e usa essa umidade para gelar lá o equipamento e depois oferecer para a parte interna onde a pessoa está o ar gelado. Parece que em tese é isso, né? E aí vem aquele ar seco para dentro do ambiente, né? E esse ar seco do ar-condicionado, que será muito usado agora, hein? Não faz mal. Esse período do verão, com o nível de chuvas que a gente acaba tendo, tem um efeito de dar uma contrabalançada, né? A gente fica uma coisa mais amena, vamos dizer assim, né? A gente não tem uma queda da umidade do ambiente de uma forma violenta, né? Mas quem fica naqueles ambientes, pessoal de escritório, eu mesmo no consultório, eu costumo colocar daqueles nebulizadorzinhos, especialmente no período da tarde. Eu costumo usar, tá? Parece uma coisa meio boba. Eu sou extremamente alérgico, então para mim é uma coisa que ajuda muito. Bastante. Às vezes a pessoa não tem no momento a condição de ter o aparelhinho lá para nebulizar, então deixa uma toalha úmida, um ambiente do lado nas costas de uma cadeira, né? Só para fazer com que essa umidade aumente.
No verão, de um modo geral, a gente não tem aquelas super quedas de umidade, né? Mas nessa nossa região é um pouco... Passa às vezes 2, 3 dias aí com calorzão, período da tarde, a umidade ela despenca. Seria uma boa hora para usar o nebulizador? Exatamente. O que a gente vê é que assim, umidade caindo abaixo de 40%, começa a gerar uma série de desconforto. A gente fica com o olhinho vermelho, aquelas coisas assim. Aí tem um pessoal que acaba usando aqueles colírios que tem aqueles vasos constritores, né? Então deixar o olhinho branquinho. Isso daí também não é uma coisa legal. Ficar usando rotineiramente. Isso Era é um a minha efeito... próxima pergunta. Os colírios, doutor, são recomendados ou não? Esses vasoconstritores eu sugiro um uso muito comedido. A gente não vai ficar falando nomes que são marcas, né? São várias e várias marcas, né? A gente está usando um lubrificante ou pelo menos está lavando com um soro fisiológico, a gente já resolve mais de 70% do desconforto, né? Mas às vezes procurar lá o colega da parte da oftalmologia, eu tomei essas medidas, lavei com soro, fiz a compressinha gelada, ainda está gerando desconforto, não teve uma melhora, acho que vale a pena procurar um atendimento, ver isso direitinho. Ô, doutor, como é que faz essa lavagem com o soro fisiológico? Como é que eu faço com os meus pacientes e comigo mesmo, né? O próprio frasquinho de soro, né? Deixa lá na geladeira, o frasquinho depois aberto, aí não convém deixar mais de 15 dias. Então, às vezes, mais interessante você pegar, às vezes, um frasco menorzinho, né? Porque o volume é pouco que você vai estar usando ali, é coisa de 15, 20 gotinhas, você pode estar jogando direto, né, no olho. Às vezes pedir para alguém te ajudar. Os olhos para cima, como normalmente faz, e pinga lá. Exatamente. Eu gosto de usar umas 15, 20 gotinhas. A ideia é literalmente de lavar. E aí, né? Faz um movimento com os olhos para lavar ou não? Só ficar com o olhinho fechado em seguida ali, né? Não tem essa necessidade, não. A pergunta parecia meio óbvia, mas eu acho que muita gente não sabe. Eu fiquei imaginando, lava os olhos, falei, eu vou pegar um punhado na mão e... Mas é assim, o que eu sugiro é ou água boricada ou o sorinho fisiológico. Água boricada pode ser também? Pode ser. Eu não gosto muito da água boricada, que no meu olho gera desconforto, arte. Eu não gosto muito, por isso que eu prefiro mais o soro. Tá? Doutor, parece que tem uma época, que eu não sei qual é, que começam a aparecer casos de conjuntivite. De que época é a conjuntivite que é tão comum? Dentro dessa realidade que a gente vive aqui na nossa Alta Araraquarense, né? Quando o pessoal volta a usar o bendito do ar-condicionado de uma forma mais intensa. E aí? E na nossa região aqui a gente vê muito assistir ali no final de abril, os meses ali de junho, julho e agosto, que é o bendito ar seco. Só para a gente entender, deserto é abaixo de 30% da umidade do ambiente. E aqui na nossa região tem dia que dá 13, 15... depois das 3 da tarde, né? Então é um negócio que fica muito, muito contundente, né? Tem uma umidade, às vezes chega a 60%, 70% no período da manhã e de repente período da tarde, começo da noite, o negócio tem despenca, né? E a criançada ou quem tem uma parte alérgica sofre muito. Sofre mais. O interior é industrializado também, mas não tanto quanto, por exemplo, a Grande São Paulo, né? Então daí o Cubatão, enfim, cidades que são referência em poluição. Hoje, um dia já foram, né? Porque Cubatão já não é tanto hoje, mas ainda é. Mas a pergunta é, aqui no interior nós somos privilegiados nas doenças dos olhos decorrentes, por exemplo, de poluição? Eu tenho um pé muito grande ali com a região de Campinas, né? O senhor é daquela região? Eu sou de São Paulo, na verdade, eu sou natural de São Paulo, a gente acabou fazendo faculdade, fazendo residência ali, e ainda tenho um vínculo de serviço muito ali próximo, né? Na verdade, fica perto do polo petroquímico ali de Paulínia, né? Então, a gente assiste ali as questões alérgicas, elas são uma incidência maior do que aqui. Mas Matão, a coisa também não é muito pouco. Pelo próprio perfil... também industrial. Industrial, aí. Acho que a gente não pode, né? Tem devidas as proporções, mas a gente precisa prestar atenção. Sim.
É interessante que a família Pinotti aqui em Matão é muito numerosa e o seu sobrenome é Pinotti, o senhor disse que é de São Paulo. O senhor tem algum familiar aqui? É assim. Meu pai e minha mãe são de Matão. Ah, de Foram Matão. nos anos 50 para São Paulo. Eu fui criado, Olha. às vezes vinha nas férias para ver vovó para cá, mas assim, toda a minha vida, a vinda para Matão foi uma coisa um pouco acidental, não foi Não longe foi de. associada Não foi, não. ao passado aí. Um dia eu fui fazer uma visita de uma tia que estava hospitalizada, o falecido e saudoso doutor Massuda perguntou, passou na porta do quarto da minha tia, ela foi falar, como a senhora tá. Aí ela falou, esse aqui é meu sobrinho, tá. Ele é médico, não sei o que, eu tô precisando aqui. Ele me chamou. Foi no susto. Numa foi visita que o senhor fez? Exatamente. Salvo engano, o doutor Massuda dá nome lá, a parte ali. Eu estou enganado, do setor de hemodinâmica, lá tem lá alguma homenagem lá. Eu sei que tem alguma coisa. Tem, o doutor Massuda, é verdade. Bom, doutor, então vamos agora, só finalmente, antes das respostas aqui às perguntas dos ouvintes, só a gente vai finalizar essa questão do ceratocone, porque diz aqui que 70% dos transplantes de córneas no país se devem a isso? Isso, essa é a realidade. A córnea, né, ela precisa ser trocada quando ocorre uma perda da transparência dela ou tem uma deformação que atrapalha de uma forma significativa a visão. Se a gente puder evitar que essas deformações cheguem nesse nível que precise de um transplante, sempre é melhor, né? Ainda mais nesse 2020, 2021, que com toda essa história da pandemia, a questão dos transplantes teve um problema assim... Teve que parar. Teve praticamente que parar, né? Mas assim, o transplante, ele é uma medida, mas não deixa de ser uma medida extrema, né? Se a gente puder evitar de chegar nos casos cirúrgicos, é sempre melhor. Então né, o diagnóstico do ceratocone, ele não implica necessariamente que você vai para um transplante. Existem medidas clínicas, cirúrgicas, né? Tem anéis que são colocados para poder corrigir essas deformações. Tem várias técnicas antes de se chegar no transplante, né? Mas em alguns casos, infelizmente, acaba evoluindo para o bendito do transplante. Do transplante. Bom, Felipe, vamos às perguntas de ouvintes, aqueles que conseguiram fazer. Os que perguntarem a partir de agora, não haverá tempo depois, né? Conforme nós dissemos na abertura do programa. Mas os que já fizeram suas perguntas, por favor. A Miriam perguntou, bom dia, eu gostaria de saber... Só um minutinho, Felipe. Deixa eu perguntar quem que está aqui agora. Pede para deixar essa porta aberta aqui, que isso vai facilitar a audição aqui da pergunta aqui. Pois não, agora... Felipe. A Miriam, ela perguntou, bom dia, doutor. Eu gostaria de saber sobre a diabetes, se ela causa cegueira, porque eu sou diabética, para perto enxergo muito bem, mas para longe, tenho de uma certa distância, só vulto. Obrigada. Bom dia, Miriam. A diabetes é uma doença, assim, realmente complicada, né? Ela tem uma origem por uma questão metabólica, né? Uma alteração aí de como o organismo lida, né, com os carboidratos. E, num segundo momento, ela começa a ser uma doença vascular. Ela vai destruir a micro e a macro circulação. E isso, para o olho, para o rim, as terminações nervosas de mão, pé, tem um impacto muito ruim. Então, essa questão do diabetes para o olho, ela é real, ela é importante. O controle, a questão da atividade física para o paciente diabético, ela é preponderante. As pessoas, às vezes, se prendem ali à medicação pela facilidade, né? Tô tomando meu remédio, acho que isso é suficiente. Isso não é suficiente, né? Dentro do possível, das limitações da pessoa, às vezes tem um problema cardíaco e tal, mas a atividade física para manter a parte circulatória. Isso muda totalmente o caminhar da doença. Especificamente para o olho, existem alterações que são de médio e de longo prazo.
Às vezes a pessoa tem uma alteração do nível do açúcar, esse açúcar ele sobe de uma forma muito alta e isso muda o grau da pessoa, mas é uma mudança artificial causada por essa alteração do nível do açúcar. Na hora que esse nível do açúcar volta num padrão de normalidade, muitas vezes a visão volta ao padrão anterior, né? As medidas normais. Então, a gente precisa estar vendo direitinho como que está esse nível do açúcar, né, do sangue, as medidas, a tal da hemoglobina glicada, ela é muito importante, que a gente acaba pegando não só aquele momento, né? Eu fiz a furadinha no dedo, aquilo funciona, né? Mas eu vi um momento, uma foto daquele instante, com a medida da hemoglobina glicada, eu consigo ver como que a coisa estava caminhando aí nos últimos 45 dias, 60 dias. A gente tem uma visão mais panorâmica, né? E a questão da atividade física, isso a gente é fundamental, além da dieta, sem passar fome. Ninguém está falando para passar fome, pelo contrário, né? A pessoa tem os horários certos da alimentação, o uso da medicação, ter esse acompanhamento. Os danos são danos assim, podem se mostrar muito sérios. Hoje, nos países desenvolvidos, a principal causa de cegueira é a retinopatia diabética, né? Outra? O Alberto pergunta se Alberto. realizar o exame do fundo do olho pode ser realizado com frequência. Ou então em que frequência? A consulta oftalmológica, ela faz, dentro da consulta, faz parte, né? Você fazer a avaliação do fundo do olho, a biomicroscopia do polo posterior. Em alguns casos, existe a necessidade de fazer um exame um pouco mais específico, que é o tal do mapeamento de retina, tá? Por exemplo, vamos pegar um caso aqui. No caso aí da diabetes, a moça Miriam falou, as doenças de retina são várias. Aí a gente pode, é um capítulo enorme, a gente pode trazer algum colega da área. A doença da retina causada pela hipertensão, o descontrole da hipertensão. Então tem uma série de doenças que vão afetar essa camada específica, né? A retina, ela recebe o estímulo da luz e ela transforma isso num estímulo elétrico que manda para o nosso cérebro, né? Como se fosse uma célula fotoelétrica, só que super elaborada. Então a necessidade do fundo do olho é importante, faz parte da consulta oftalmológica. E em alguns indivíduos que possuem certas patologias, tem uma necessidade que pode ser, às vezes, semestral, anual. Isso tem uma particularidade de acordo com a doença ou patologias que o indivíduo tem. Mas, assim, eu acho que depois dos 40 anos, passar uma vez por ano no oftalmologista para dar uma olhadinha. A criançada, fase escolar, é importante dar uma olhadinha. Pré-escola é importante, né? Que a gente pega uma série de doenças, questões de graus aí que precisam ser corrigidos. Isso vai ter um impacto enorme na escola, isso vai ter um impacto enorme no desenvolvimento da criança, né? Então tem situações que precisam ser vistas. Ok. Outra? A Leia, ela pergunta. Bom dia, Leia. Bom dia, doutor. Minha filha tem 9 anos, começou a usar óculos com 5 anos. Todo ano aumenta o grau. Futuramente, ela pode obter a doença ceratocone? Bom dia. É assim, a criança está numa fase de desenvolvimento, então o grau, o corpo cresce, o olhinho cresce e os graus vão alterando, tá? A gente precisa ver o que essa menina tem, qual que é o vício refracional. Se ela tem alguma alteração, por exemplo, na questão alérgica, estava conversando, né? Daí tem um componente genético, tem. O que vai definir ali o grauzinho, né? Ou a estrutura do olho vai ser dado uma mistura do pai, da mãe. Às vezes são caracteres que vêm, às vezes, dos avós, se juntam ali, né? De cada lado, né? Faz aquela misturinha, a gente vai assistindo caso a caso aí, né? Agora, com relação se a menina vai ter ceratocone e tudo mais, precisa olhar direitinho o caso, não dá pra gente falar nada não. Melhor o médico pontualmente assistindo sua filha, viu, Léa? Pelo que eu pude entender aqui do doutor. O Marcos Laudelino, ele pergunta: doutor, quando eu estou em um ambiente com um ventilador ligado, na maioria das vezes meu olho começa a arder, queimar.
O que pode ser? Na hora que a gente... Perdão. Na hora que a gente cria esse fluxo do ar, né? O que acontece? A massa de ar vai batendo na superfície. Por exemplo, eu tenho aqui uma poça. Ele vai batendo e ele vai roubando a camada de água. A lágrima, né? 98% dela é água. Existem algumas situações em que a gente começa a ter uma piora da quantidade ou da qualidade da lágrima, né? Os chamados olhos secos, aí tem várias causas, tem doenças sistêmicas que podem ter, e a própria questão do avançar dos anos, né? Acabam propiciando. Os quadros alérgicos também propiciam a questão do olho seco. O que eu te falo é o seguinte, com relação a isso, né? Por exemplo, eu costumo usar o ventilador na minha sala, só que eu não ponho ele com fluxo direto para mim. Eu ponho ele no sentido de exaustor. Então você causa uma circulação do ar sem ter aquele fluxo direto. Ameniza muito. Okay. Se porventura não é aqueles de teto, você direciona para um de chão, direciona para ele para a parede, ele vai circular o ar e vai te dar o conforto. Tomar bastante líquido, pode estar lavando com um sorinho para dar um conforto. Okay. Persistir o incômodo, procurar um colega. Médico. Próxima. O José Carlos Ortiz. Bom dia, doutor. Afinal, o que é melhor para a saúde dos olhos? Assistir televisão com luz acesa ou apagada? O que faz mal nisso? É assim, vamos pegar aqui, né? Vamos lembrar, né? Lembra da menina do olho, né? Tem gente, a grande maioria é um castanho escuro, tem gente que é verde, tem um grupo aí que é azulzinho, né? Tá a menina do olho, ela abre, né? Fecha, abre. Muita luz, ela fecha. Pouca luz, ela abre. Então ela é um músculo. Ficar fazendo exercício. Se eu estou assistindo uma televisão, uma cena que está escura, está tudo escuro, e de repente eu tenho uma explosão, uma situação que vem uma quantidade de luz absurda, aí ela tende a fechar. Aí voltou a ficar escuro. Então o que acontece? Se eu deixo uma abajur, uma porta do cômodo do lado, lá que está acesa a luz lá, então fica uma penumbra, o que acontece? A variação é bem menor. Então, o esforço também cai, né? É uma coisa muito pessoal, uma coisa para cada um, né? Então, assim, não dá para falar que isso faz bem ou faz mal. Mas é assim, se eu ficar lá fazendo o exercício, né? Horas e horas e horas e horas e horas, o braço vai cansar. O olhinho também, o mecanismo ali é o mesmo. Deixa meia luz lá e pronto. Exatamente. Se assim não te incomodar, não é? A próxima, vamos lá? Juliana. Bom dia, doutor. Eu tenho ceratocone bem alto. Já me sugeriram um transplante. Eu gostaria de saber se tem outros recursos além do transplante de córneas. Boa pergunta. Como a gente estava falando, né? Às vezes, antes de ir para uma medida do transplante, né? Existem certos anéis, são postos para tentar controlar o quadro, né? Mas tudo isso é importante a gente entender que o quadro de base, por exemplo, se é um quadro alérgico, precisa estar controlado, porque senão as medidas elas acabam sendo paliativas, né? Você não consegue, se o fator que causou todo o problema não foi controlado ou foi retirado, a situação não vai para frente. Eu acho que vale a pena passar num acompanhamento, um colega que mexe com a parte aí de córnea especificamente, certo, né? E aí isso daí pode ser dada a melhor conduta aí no caso da moça. Ok, e a última pergunta. A Elizabeth, ela pergunta: doutor, sou costureira, durante a tarde meus olhos começam a arder e à noite embaça. O senhor acha que é da profissão ou já é idade? Eu não sei a idade aí da moça, né? Mas o tipo do esforço visual na costura, né? Às vezes está lá a própria máquina passando, é pozinho que dispersa no movimento da costura, aquela fixação. Tem umas coisinhas que parecem bobas, o pessoal que costura, o pessoal que fica no computador, cada 45 minutos, né?
no máximo 1 hora, para um pouquinho, vai até o final do corredor, lá às vezes tem na cozinha, toma um copo de água, volta, olha por uma janela lá fora, porque a posição de descanso do nosso olho é tudo que está a mais de 6 metros de distância. Se eu fico ali olhando a coisa que está num ponto próximo, eu estou exigindo toda uma musculatura, trabalhando forçada por períodos longos. Então, se eu faço esses intervalos de descanso, eu consigo dar um conforto maior e a coisa fica mais fácil. Mas vale a pena, depois de uma certa periodicidade, uma certa idade, dar uma olhadinha. A gente chega na faixa lá dos 36, 38, 40 aninhos, dá uma olhada aí, que aí vem uma outra doença, não é doença, uma situação que chama presbiopia. A gente começa a perder o foco para perto. Cada pessoa é uma faixa de idade que aparece, de acordo com questões raciais, e está muito relacionado a essa dinâmica profissional, ao tipo de exigência que a pessoa tem no dia a dia. Gente, o ouvinte fez uma pergunta aqui sobre um assunto que eu pensei também em perguntar, mas eu sei que é uma situação que talvez merecesse uma entrevista inteira, né? E nós vamos com um horário bem avançado, mas não queria deixar pelo menos esta ouvinte sem resposta. Eu não fiz a pergunta de propósito sobre glaucoma, né? E de propósito por quê? Porque pensei aqui comigo, nós vamos misturar muito a especialidade aí, e o glaucoma me pareceu que podia ser um capítulo à parte mais adiante aí nos próximos programas, né? Mas ao mesmo tempo essa ouvinte fez a pergunta sobre isso, então eu pediria ao doutor Luiz que fosse assim, mais resumido possível, mas que não deixasse essa ouvinte sobre, porque eu queria trazer uma outra oportunidade para falar só sobre glaucoma. Pois não, faça a pergunta. A Luciana pergunta: doutor, bom dia, pressão nos olhos, pressão do olho, melhor dizendo, pressão do olho pode causar glaucoma e se é hereditário? Vamos pegar assim, glaucoma. Em algum momento alguém pegou várias doenças que destroem o nervinho do olho, lembra da retina, manda para um cabinho que lá para o cérebro para a gente enxergar, né? Esse cabinho é o nervo óptico. Alguém teve a grande ideia de falar assim, olha, essas doenças que destroem o nervinho aqui, né, chama-se glaucoma, tá? Então, o problema são várias doenças, né, glaucoma de ângulo aberto, ângulo estreito, neovascular, glaucoma pigmentar, tem um saco de gatos, né, que colocaram dentro do mesmo rótulo, beleza. Existe, por exemplo, glaucoma de pressão normal. Olha, eu tenho a pressão normal, mas o meu nervo está sendo destruído. Existe. Então, a pressão alta do olho é um fator importante, mas não é somente esse fator, né? Dos hipertensos oculares, por ano, né, 10% se tornam glaucomatose. Então, o monitoramento, o acompanhamento, medidas precisam ser colocadas, né? Inclusive para você poder falar se isso é um glaucoma, se isso é uma hipertensão, se isso é só uma medida isolada. Então, realmente é bem um médico mesmo, né, doutor? É uma situação assim, vai precisar estar um acompanhamento, ver direitinho. Existe o componente familiar, muito bem lembrado, né? Mas é multifatorial, né? As coisas não são tão simplesinhas. Muito bem. Minha gente, nós conversamos com o Dr. Luiz Fernando Pinotti, oftalmologista e cirurgião, dentro da sua especialidade também. Cada médico que vem aqui eu faço uma pergunta que muitos que ouvem pensam, por exemplo, nossa, mas o repórter fez uma pergunta tão tola, tão boba. E das perguntas bobas nascem umas coisas que quem chama a pergunta de boba depois para e pensa, nossa, eu não sabia que era assim. Então lá vai a minha pergunta tola de cada entrevista com os médicos. Por que quando a gente dorme a pálpebra fecha? Vão falar que eu sou louco. Não. Mas vocês não sabem. É importante. O fechamento ocular, ele é importantíssimo. Se alguém já foi numa UTI, viu um paciente que está lá em coma, um dos cuidados que é feito, né, é você às vezes colocar um curativo que força esse fechamento. Por quê? A produção da lágrima, ela é 24 horas por dia. E se eu tenho a exposição do olho, essa camada da lágrima, ela não se mostra uniforme. Então, quando eu fecho, apesar do olho estar
ali, ele não fica parado. A gente tem momentos do sono em que tem movimentos do olho, tem uma série de situações, a gente pode até estar conversando sobre isso. Mas na hora que a gente tem o fechamento do olho, eu permito que tenha uma lubrificação, uma proteção da superfície do olho. Se não tem isso daí, se não tem essa camada de lágrima, ocorre o ressecamento. E esse ressecamento ele pode ser tão importante, além de desconforto, pode levar a perfuração. Então, sua pergunta não é nada de tola, muito pelo contrário, é extremamente pertinente. Né? Então, às vezes a pessoa, tem algumas pessoas assim que comentam assim, olha, minha esposa, quando ela deita, eu fico vendo a partinha branquinha do olho. Beleza, né? Existe um reflexo de Bell, 90% das pessoas quando dormem, o olhinho ele vai para a parte de cima, 10% vai para a parte de baixo. Isso é um mecanismo de proteção, né? Porque se porventura tiver uma abertura, a parte coloridinha não fica, a parte da córnea não fica exposta. Então, se aparece só um pedacinho da parte branca, não tem problema. Agora, se começa a aparecer a parte coloridinha, aí é preocupante. Isso pode trazer danos aí. Mas faz sentido, né? Mulheres, quer ver as mulheres? Mulheres põem aqueles cílios artificiais para ficarem bonitas. Então muitas colocam e tal, fica bonito. Bem rapidamente, doutor, porque avançou o horário aqui, mas eu devia ter reservado um programa inteiro para o senhor, de tão bom que é o assunto. E as mulheres agora estão aqui, ó, atentas, né? Falei assim, vamos ver o que o doutor Luiz Fernando Pinotti vai responder. Os cílios artificiais fazem mal? Eu acho que a primeira coisa é procurar um profissional competente que faça isso daí. O material que é usado, as colas que são usadas, elas precisam ter uma biocompatibilidade, não é qualquer cola, né? A gente já teve gente que chegou lá e caiu, machucou, fio que virou, ficou lá cutucando, judiando da pessoa. Eu acho que assim, essa questão de ter o profissional competente, eu acho que a questão da estética é importante, eu acho que precisa ser valorizada dentro da minha subespecialidade, né? A gente faz catarata, a gente faz a parte de glaucoma e a parte de oculoplástica. Então, é assim, eu acho que é uma coisa que é importante para a saúde mental e o bem-estar da pessoa. Mas precisa ter certos cuidados aí para a gente não... Tem um ditado, né, que o pessoal fala, né? O diabo de tanto lustrar os olhos do filho acabou furando os olhos dele, né? Então, eu acho. Então, a gente precisa tá tendo cuidado e tá pedindo ali pro Espírito Santo iluminar. Antes de eu ir lá procurar o fulano, o ciclano, o profissional, pedir, me coloca num caminho correto. Doutor, foi muito boa a entrevista, tanto que avançou o horário e ficaríamos aqui mais um tempão conversando com o senhor, mas acho que foi bem legal a entrevista, espero que vocês tenham aproveitado, foi um esforço que a gente fez para atender a sugestão dos ouvintes. Se você tem alguma sugestão de algum médico, de algum assunto médico, até do direito, por exemplo, com advogados, algum profissional que venha responder alguma curiosidade tua e você quer que a gente traga o profissional aqui, o Dr. Luiz Fernando Pinotti, oftalmologista, está aqui porque foi sugestão também de ouvintes e não seria possível sem que ele gentilmente aceitasse. Eu agradeço pela entrevista, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia para todos aí. O senhor também. Dr. Luiz Fernando Pinotti, oftalmologista e cirurgião.